Olá, queridos amigos, boa noite. Que saudade estava eu de vocês. Passei uma semana ausente devido a mudanças, mas já está tudo bem, tudo estabilizado, e aí nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns no capítulo 20, iniciando este capítulo, Influência Moral dos Médiuns. São várias questões, dissertação de um espírito sobre a influência moral. E aí nós vamos iniciar com o item 226, pergunta de Allan Kardec. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Quer dizer, o desenvolvimento da mediunidade, a educação da mediunidade, ela está em razão do desenvolvimento moral do médium? Eis a questão. Então vamos para a resposta dos espíritos e tecer os nossos comentários. Não. A faculdade, propriamente dita, relaciona-se com o organismo. É independente da moral. Não ocorre o mesmo com o seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. Então, meus irmãos, Kardec pergunta se o desenvolvimento mediúnico está em razão do desenvolvimento moral do médium. E os nossos irmãos nos respondem dizendo que não, que a faculdade propriamente dita, ela está relacionada com o organismo. É uma predisposição orgânica e independe da moral do médium. Quer dizer, nós sabemos que existe uma diversidade de médiums muito grande. Porém, dentro dessa diversidade de médiuns, nós também sabemos que há médiuns irresponsáveis, que há médiuns que não aceitam a mediunidade, que há médiuns que conhecem os dons mediúnicos que traz, mas não quer educá-los. E há médiuns que são totalmente pessoas irresponsáveis, que não estão nem aí com nada, que a sua moral é muito baixa, mas mesmo assim não deixa de ser um médium. Isto quer dizer que a mediunidade está para o médium na condição de ajudar este médium, ajudar esta criatura a se melhorar. É uma oportunidade, é uma chance dada pela misericórdia divina para nós, homens encarnados, que falidos na mediunidade anteriormente, retornamos a esta, mas não damos nenhuma atenção, principalmente quando se trata de educar a mediunidade e aí também fazer uma educação moral, uma transformação moral. Posso dizer até que aquela palavra conhece-te a ti mesmo se aplica muito bem a isto aqui. Por quê? Nós, como médiuns, nós devemos nos conhecer, nós devemos buscar as qualidades que temos como ser encarnado e nos trabalharmos nos nossos defeitos, né? Nos trabalharmos nas más tendências, que ainda temos muita, e procurar cada dia nos educar. Quando educamos-nos moralmente, quando nos conhecemos, e aí estamos educando a nossa mediunidade, isso nos facilita muito, nos ajuda muito, até porque vamos aí receber ajuda dos espíritos que se afinizam conosco e principalmente quando eles percebem que nós estamos nos esforçando para ser melhores. Podemos passar para uma outra questão, sim? Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor, porque, pois, não é um privilégio dos homens de bem e porque se vêem pessoas indignas
que delas são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? Boa pergunta. Muito interessante esta pergunta. Se a mediunidade é um dom de Deus, Deus nos dá essa oportunidade, né? Nos cede esta condição para que possamos evoluir, possamos crescer, possamos nos melhorar. Porque ele pergunta, não é um privilégio de homem de bem, e sim de pessoas indignas de ter esta mediunidade. E muitas vezes estas pessoas têm uma excelente, uma bela mediunidade e não sabem valorizar. Vamos lembrar que em uma das passagens de Jesus, ele diz o seguinte: estou aqui para os doentes. Quando ele fala que veio para os doentes e não para os sãos, porque os sãos realmente não têm a doença que maltrata, que maldiz, que incrimina, que derrota o ser humano. O bom, o são, ele já está bem. Então Jesus veio para quem? Para os doentes da alma, para os necessitados. E a mediunidade é um dos privilégios que Deus nos cede para que possamos nos melhorar. Porque somos exatamente esses doentes da alma e muito doentes. Então é preciso que entendamos que a misericórdia divina é tão maravilhosa que nos atinge de uma forma que nós não sabemos valorizar. E aí nós estamos a apontar o outro, a olhar o outro, sem perceber que o doente somos nós. Então vem a resposta. Todas as faculdades são favores das quais se devem render graças a Deus, pois há homens que delas são privados. Olha só, todas as faculdades são favores e que devemos agradecer a Deus. Isto porque há muitas pessoas que são privadas delas. E eu vou lhe dizer mais. Eu já ouvi pessoas dizer, como eu gostaria de ser um médium. Como eu gostaria de servir através da mediunidade. E não tem esse dom mediúnico. Somos privilegiados, sim, só não sabemos valorizar. Poderias também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência para aqueles que dela se servem para dizerem mais coisas. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas são dotadas porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Multiplicai-os sob seus passos, lhes coloca nas mãos e a eles cabe disso se aproveitarem. Judas, o traidor, não fez milagres e curou os enfermos como apóstolo? Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar sua traição mais odiosa. Olha só, Deus nos dá a mediunidade como uma prova se realmente nós estamos nos melhorando, se realmente já estamos ficando capacitados ou se ainda continuamos como sempre. É uma misericórdia. A mediunidade é uma misericórdia divina para socorrer a nós, homens fracos, espíritos falidos. Deus não nega nenhuma oportunidade às suas criaturas. A todos eles em geral, sejam quais forem, bons ou mais. Deus é presente e Ele permite que os homens se melhorem através de tudo aquilo que Ele nos proporciona. Então, se o homem é má,
se o homem não tem uma índole boa, mas ele traz o dom mediúnico. Quem sabe, no despertar deste dom mediúnico, esta criatura não mude. Não seja uma outra pessoa. Não se torne uma pessoa capacitada. Nós não podemos condenar ninguém. Deus não condena. Pelo contrário, sempre está aí favorecendo, dando oportunidades. Então nós precisamos entender que a divindade é sábia. E é justamente essa sabedoria que proporciona a nós, criaturas, espíritos rebeldes, a grande oportunidade de reverter o quadro de ingratidão, de irresponsabilidade e nos tornarmos pessoas melhores. Os dons mediúnicos são dados a todos aqueles que estão incapacitados de progredir de uma outra forma. E o dom mediúnico favorece a criatura à sua própria transformação. Quando ele aprende a educar a sua mediunidade, quando esta criatura se envolve nestas energias salutares, essas energias boas, que propiciam o homem a aprender a fazer a caridade, pode tocar o íntimo desta criatura e o transformá-lo. E esta criatura, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades, todas as situações favoráveis a nós, para que possamos evoluir. A mediunidade é uma oportunidade, é uma chance dessa transformação. Então, meus queridos, nós vamos ficar por aqui. Foram lidos o item 1 e 2 do 226. E amanhã nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, porque isto nos faz um bem enorme. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Trocamos os nossos conhecimentos e isso vai nos ajudar a rever o nosso ponto de vista, a rever a nossa situação e abraçarmos as oportunidades que nos é favorecida para que possamos crescer, para que possamos evoluir, para que possamos mudar moralmente. Ok? Beijos, eram muitas as saudades, mas estamos aqui de volta. Tchau!